A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece, sou Cideuci Ribeiro, presbítero pela Assembleia de Deus, Ministério Fama, Goiânia, Goiás. Estamos começando hoje o quarto e também o último trimestre deste ano de 2025, claro, com a lição de número 1. Desde já, agradeço de coração a todos vocês que amam a palavra do Senhor e estão comigo até aqui. Conto com todos para que continuemos nessa jornada de crescimento na graça e no conhecimento do Senhor até que Ele volte. Meus irmãos, essa lição traz como título Jetro, Conselhos Sábios Aliviam Fardos. Reforço que é uma lição da revista Betel Dominical Adulto e será ministrada em algumas igrejas no próximo domingo, no primeiro domingo de outubro, dia 5. O comentário fica por conta do pastor Valdir Alves de Oliveira, um grande comentarista das revistas Dominical. Essa lição ela faz parte da revista, como citado antes, do quarto trimestre de 2025 e traz como tema personagens bíblicos virtuosos e marcantes, homens e mulheres que permaneceram fiéis a Deus diante das circunstâncias da vida. A única coisa que peço a você que ama a palavra de Deus é que deixe o seu like no vídeo, compartilhe, se inscreva no canal, clique no sininho e ative as notificações. Assim você vai ser lembrado quando novos vídeos forem postados aqui. E dessa forma você ativa o YouTube para reconhecer o nosso vídeo como relevante e faz ele entregar para mais pessoas. Só você pode fazer isso. Por isso eu conto com você. Não deixe de ir na descrição do vídeo e baixar sem custo nenhum o e-book 7 dias de cura para a alma, um devocional que vai te ajudar nas batalhas do dia a dia. E não esqueça de comentar, escrever o que você achou sobre a aula, fazer perguntas, enfim, deixe seu comentário, a sua opinião. Claro, sempre de forma respeitosa. Antes de começar, vamos orar para que Deus abençoe esse trimestre e essa nossa primeira aula. Senhor nosso Deus, te louvamos, te bendizemos, te exaltamos, porque só o Senhor é Deus, porque só o Senhor é bom. Te damos graça e colocamos na tua presença, Senhor, mais esse trimestre, mais essa lição maravilhosa que será ministrada hoje e que o Senhor possa abrir nossos corações para que nós possamos compreender, para que nós possamos aplicar em nossas vidas, em nosso dia a dia, todas as lições que serão ministradas nesse último trimestre de 2025. Que o Senhor nos abençoe, nos guie e esteja conosco sempre em o nome de Jesus. Vamos à lição. Texto áureo. Totalmente desfalecerás, assim tu como este povo que está contigo, porque este negócio é muito difícil para ti. Tu só não o podes fazer. Êxodo, capítulo 18, versículo 18. Aqui nós temos a essência da lição. Ninguém consegue carregar sozinho todo o peso da obra de Deus. Por quê? Porque é uma obra muito grande. Moisés, por mais que fosse um líder escolhido e ungido por Deus, ele enfrentava limites, que são os limites da nossa humanidade. Jetro, um homem usado por Deus, ele traz uma palavra de sabedoria. Moisés, você não pode fazer tudo sozinho, ele disse. Você precisa dividir tarefas, delegar, compartilhar essa enorme carga de responsabilidade. Ele deixou isso muito claro. Por quê? Porque ele estava vendo que entre o povo havia muitas demandas e só Moisés, o único para resolver tudo aquilo, daquela multidão de pessoas, mais de 1 milhão de gente, era impossível praticamente para ele fazer tudo sozinho. Então, Jetro, com grande sabedoria, ele veio e propôs a Moisés essa divisão de responsabilidade. Isso é muito importante. Nós, por exemplo, todos nós, tanto no ministério como família e trabalho, nós precisamos reconhecer nossos limites. O cansaço e o esgotamento espiritual surgem ao longo do tempo. Principalmente quando tentamos carregar sozinhos as responsabilidades que deveriam ser compartilhadas, que devem ser compartilhadas.
nós precisamos dividir tarefas. E aqui o conselho de Jétro nos ensina a importância do discernimento, da humildade e da parceria. Verdade aplicada. É preciso avaliar conselhos e sugestões à luz da palavra de Deus em todas as áreas da vida, pois pertencemos ao Senhor. Jétro, ele deu um conselho sábio, mas Moisés, ele acabou seguindo e acatando esse conselho porque estava em harmonia com a vontade de Deus. Porque nem todos os conselhos nós devemos abraçar, nós devemos acolher, nós devemos acatar. Não é por simplesmente ser um conselho que necessariamente é bom. A diferença entre um conselho humano e um conselho divino é que o de Deus sempre está fundamentado na sua palavra e nós precisamos ter discernimento para isso. Muitos recebem conselhos de amigos, de familiares e até da internet, mas se não forem filtrados pela Bíblia, podem trazer prejuízos, muito mais prejuízos do que propriamente bênção. Lembra do rei Roboão? Ele dispensou o conselho dos anciãos e acatou o conselho dos jovens amigos. E o que aconteceu? Piorou as coisas. As coisas que já não eram boas acabou se agravando ainda mais. Ele acatou conselhos errados. Por isso, meus irmãos, nós precisamos observar e também saber de onde vêm esses conselhos para que nós possamos aplicar em nossa vida ou na vida das pessoas ou no nosso dia a dia. A maturidade cristã ela exige discernimento espiritual. Por isso, nós precisamos entender, compreender a forma como os conselhos são dados e de onde eles vêm. E o servo de Deus, ele não toma decisões apenas pela lógica, mas pelo crivo da palavra e principalmente da oração. É necessário a gente dobrar o nosso joelho e buscar em Deus para sabermos, talvez, ter o discernimento de que o conselho é bom, de que vem de uma pessoa boa e confiável. Objetivos da lição. Esses 3 objetivos, eles resumem bem o propósito da lição. Primeiro deles, conhecer a história de Jétro, sogro de Moisés. Esse era Jétro, homem de sabedoria, sacerdote em Midian, alguém que mesmo não sendo hebreu trouxe uma palavra valiosa para o ministério de Moisés. Segundo, ressaltar a importância de valorizar o conselho de cristãos maduros. Nós devemos lembrar que Deus ele usa pessoas experientes para nos orientar. E às vezes um líder mais velho, um irmão maduro na fé, ele enxerga de fora aquilo que não estamos vendo. Terceiro, identificar os benefícios de boas parcerias na caminhada ministerial. Devemos entender que a obra cresce. O peso ele se torna mais leve e todos são edificados quando nós compreendemos e dividimos as tarefas do nosso dia a dia em relação ao nosso ministério. É importante que a gente não despreze jamais as experiências de quem já caminhou antes de nós. A parceria na obra de Deus ela não é um sinal de fraqueza. Nós devemos entender que a parceria ela é uma obra de inteligência espiritual e nós precisamos disso. Precisamos uns dos outros. O texto de referência se encontra em Êxodo, capítulo 18, do versículo 21 ao versículo 24. Diz assim o versículo 21. E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade que aborreçam a avareza e põe-nos sobre eles por maiorias de 1000, maiorias de 100, maiorias de 50 e maiorias de 10. Para que julguem este povo em todo o tempo, e sejam que todo negócio grave tragam a ti, mas todo negócio pequeno eles julguem. Assim a ti mesmo te aliviarei da carga, e eles a levarão contigo. Se isto fizeres, e Deus te mandar, poderás então subsistir. Assim também todo este povo em paz virá ao seu lugar. E Moisés deu ouvidos à voz de seu sogro e fez tudo quanto tinha dito. O conselho de Jétro não foi simplesmente divida a carga, mas também escolha bem a quem delegar. Não é só a questão de dividir, mas a escolha de quem, né? Não bastava ser forte ou inteligente a pessoa. Os líderes deveriam ser capazes,
ou seja, preparados, tementes a Deus, pessoas com caráter espirituais, homens de verdade, íntegros e confiáveis, pessoas que não têm amor ao dinheiro ou ao interesse simplesmente próprio. Delegar era diferente de abandonar a responsabilidade. Moisés ele continuava a ser um líder, mas agora com uma equipe capacitada. O que a gente vê é que toda igreja, célula ou ministério precisa de pessoas comprometidas e não apenas disponíveis. Um líder sábio, ele sabe que não pode fazer a obra de Deus sozinho. Por isso, delegar é importante, por isso, dividir tarefas é importante. Introdução. O conselho de um crente fiel pode influenciar nossa vida positivamente. Nesta lição, veremos como Jetro ajudou seu genro Moisés na liderança do povo de Deus no deserto. Ou seja, o conselho de Jetro mostra que ninguém é autossuficiente. Mostra que é bíblico e necessário ouvir, discernir e aplicar os bons conselhos. A igreja, ela cresce quando existe parceria e liderança compartilhada. Tópico 1. Conhecendo Jetro. Jetro é um nome que em hebraico significa excelência ou excelente, também chamado Reuel. Êxodo capítulo 2, versículo 18. Números 10, versículo 29. Era sacerdote em Midian, homem equilibrado, de bom senso e conselheiro. Olha, logo no início nós entendemos que Jetro não foi um personagem secundário. O seu próprio nome significa excelência e a sua vida refletia equilíbrio e sabedoria. Ele foi sacerdote em Midian, descendente de Abraão em Quetura, sogro de Moisés. Sogro que não apenas deu uma filha em casamento, mas ele também se tornou um mentor e conselheiro espiritual para o grande líder de Israel. Então ele foi um homem muito importante. E é importante a gente entender que Deus coloca pessoas em nossa jornada, não só para caminhar conosco, mas para nos aconselhar e corrigir, nos instruir com sua sabedoria e nos guiar pelo caminho. Nós precisamos de pessoas assim. A excelência de Jetro não estava apenas em posição, mas em caráter e atitudes. O cristão, meus irmãos, é chamado a cultivar equilíbrio e sabedoria, de modo a ser referência positiva na vida dos outros. Subtópico 1.1. Maior que todos os deuses. Moisés contou a Jetro todas as maravilhas que Deus havia feito. Então bendisse o Senhor e o reconheceu como maior que todos os deuses. Está em Êxodo capítulo 18, versículo 8 ao 11. Quando Jetro ouviu os feitos do Senhor lá no Egito, o livramento, as pragas, o mar que se abriu, toda a história do povo de Israel, ele reconheceu: agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, disse ele. Aqui nós vemos a força do testemunho. A experiência de Moisés despertou em Jetro adoração e reverência ao Deus verdadeiro. Então o testemunho foi muito importante para que Jetro reconhecesse que Deus era o Senhor. O testemunho, meus irmãos, de nossas experiências com Deus pode levar outros a glorificá-lo. As maravilhas de Deus, elas não são apenas para quem vive, mas para quem ouve o relato delas. Não só para quem testemunhou, mas para quem vai ouvir o nosso testemunho. A nossa boca ela deve ser instrumento para exaltar o poder de Deus e não apenas para relatar problemas. Problemas, basta cada dia o seu mal, mas a forma como Deus age, a forma como Deus nos faz passar e atravessar esses problemas é que é importante. E disso nós precisamos sermos testemunhos. Subtópico 1.2. Jetro, o bom conselheiro. Não é bom o que fazes, totalmente desfalecerás, assim tu como este povo que está contigo, porque este negócio é muito difícil para ti. Êxodo capítulo 18, versículo 17 ao 18. Jetro, ao observar Moisés sobrecarregado, ele não ficou calado. Ele amava seu genro e, como homem sábio, falou com clareza: não é bom o que fazes. Esse é o papel de um verdadeiro conselheiro: falar a verdade, falar em amor, mesmo quando pode assim saltar como se fosse duro, como se fosse pesado, mas é preciso falar a verdade.
porque quem ama fala a verdade. E todo líder ele precisa de alguém que lhe diga a verdade, mesmo que doa, porque a gente às vezes não tem uma visão que o outro está tendo. E talvez a nossa visão é distorcida, mas a do outro é linear. Por isso precisamos ouvir conselhos. E os conselhos sábios, eles podem nos poupar de esgotamento físico, de emocional e espiritual também. Nós precisamos ser humildes como Moisés, ouvir, refletir e aplicar as boas orientações. Você, por exemplo, tem alguém que pode lhe dizer a verdade sem medo? Você tem sido esse tipo de conselheiro equilibrado para alguém? Fica a pergunta. Subtópico 1.3. Jetro diz o que fazer. Jetro se mostrou muito sábio e experiente ao orientar Moisés, dizendo que ele precisaria primeiro escolher homens capacitados, de caráter reto e tementes a Deus. Jetro nos deixou uma aula completa de boa administração e liderança, aplicável na vida e nos negócios ainda hoje. Êxodo, capítulo 18, versículo 17 ao 27. Jetro, ele não apenas apontou o problema, mas ele trouxe uma solução de forma prática, liderança compartilhada. Ele ensinou a Moisés a escolher líderes de caráter, ensiná-los na lei e confiar a eles causas menores. Essa foi uma aula de administração e liderança que ainda hoje é modelo para as igrejas, para as empresas e para todas as famílias. Jetro era um homem bastante sábio e o seu conselho era um conselho respaldado, validado e que fazia diferença. Por isso não basta criticar. O verdadeiro conselheiro, ele apresenta soluções. Ele não vem apenas com uma crítica. Ele delega. E Moisés deveria entender que delegar não era perder a autoridade, era multiplicar a eficácia. E todo ministério, meus irmãos, precisa de líderes fiéis que carreguem junto o peso da obra. E esse modelo de liderança descentralizada aparece em Atos capítulo 6 também, quando os apóstolos escolheram diáconos para ajudar na obra. O princípio é o mesmo, ninguém pode fazer tudo sozinho. Devemos guardar isso no nosso coração. Jetro era um homem de excelência, ele era usado por Deus para orientar Moisés. Foi usado por Deus para orientar Moisés. Ele reconheceu o poder do Senhor, aconselhou com sabedoria e apresentou soluções de forma prática. A vida cristã e ministerial se torna mais leve quando ouvimos, discernimos e aplicamos conselhos de homens e mulheres que são tementes a Deus. Tópico 2. Aprender a ouvir. O sábio Salomão disse que o tolo faz seu caminho reto aos próprios olhos. Provérbios 12, versículo 15. Porém, na multidão de conselhos existe segurança. Provérbios 11, versículo 14. Portanto, é preciso saber ouvir e discernir os conselhos prudentes que nos fazem vitoriosos. Provérbios 24, versículo 6. A palavra de Deus, ela nos ensina que a sabedoria está em ouvir e avaliar os conselhos. O tolo, por exemplo, ele pensa que sabe de tudo e insiste em caminhar sozinho. Mas aquele que é sábio, ele reconhece que precisa da orientação. Moisés, um grande líder, não teve vergonha de ouvir Jetro. Isso não o fez menor, não o diminuiu, mas, muito pelo contrário, o fortaleceu. Nós precisamos de humildade para ouvir. Oração e sensibilidade ao Espírito Santo nos ajuda a discernir os bons conselhos dos maus conselhos. Conselhos prudentes, por exemplo, não nos afastam de Deus, mas eles nos levam a vitórias espirituais, inclusive de forma prática. Subtópico 2.1. Jetro e Paulo para hoje. Assim como Jetro orientou Moisés, o apóstolo Paulo também orientou Timóteo sobre a necessidade de contar com homens fiéis, idôneos e tementes a Deus. Está em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2. Jetro, ele deu a Moisés uma estrutura de liderança e Paulo deu a Timóteo uma formação moral e teológica para os ajudadores. Os dois conselhos, eles se complementam. Sem a estrutura, o líder ele se desgasta e sem o caráter, a obra se corrompe.
Por isso nós precisamos tanto da estrutura quanto do caráter, para que a obra se torne completa. Hoje, por exemplo, a igreja ela precisa tanto de uma boa organização quanto de líderes íntegros e preparados, treinados na palavra do Senhor e na liderança para que possam conduzir essa obra de maneira eficiente, de maneira eficaz. E pessoas capazes, tementes a Deus e fiéis, elas tornam o ministério leve e eficiente. O conselho de Jétro e de Paulo, ele continua atual. Ninguém lidera sozinho. É muito claro. E não se pode confiar em qualquer pessoa. Esse é o outro lado. Agora a pergunta que fica é: que tipo de pessoa nós temos escolhido para caminhar conosco? Apenas aquelas que estão disponíveis ou aquelas que são fiéis e tementes a Deus? Fica aí essa reflexão. Subtópico 2.2: o melhor conselho está na Bíblia. Deus chama a atenção de seu povo para seus conselhos e repreensões, para que sejamos sábios em nossos últimos dias. Provérbios 19, versículo 20. O conselho, ele é mais seguro sempre quando ele está estabelecido na palavra de Deus. Quando nós rejeitamos conselhos estabelecidos na palavra de Deus, nós estamos rejeitando o próprio Deus. Muitos se perdem pelo caminho porque dão mais ouvidos à voz humana e não à voz de Deus. Dão ouvidos às suas emoções, às emoções que são estabelecidas nas palavras de cunho puramente humano, do que mesmo na palavra que estão estabelecidas ali nas Escrituras. O salmista, ele deixa claro que tu me guiarás com o teu conselho, conforme o Salmo 73, versículo 24. Tu me guiarás com o teu conselho. Então, o conselho que vem da palavra de Deus, ele é seguro, ele é eficiente, ele é eficaz, ele é verdadeiro, ele não tem corrupção e ele é assertivo. Seguindo o conselho da palavra de Deus é a forma de nos assegurar de que estamos no caminho certo, que estamos na direção que nos levará à vitória, com toda certeza. E a Bíblia, ela deve ser sempre a nossa fonte principal de orientação. Nós precisamos equilibrar, ouvir as pessoas sim, mas sempre filtrando pela palavra. Os conselhos humanos, eles passam, os conselhos divinos, eles permanecem. Agora, para deixar um conselho para você, sempre busquem uma base bíblica para cada decisão importante na vida. Nunca deixe-se levar por conselhos humanos, mas procure saber se esse conselho está alinhado às Escrituras Sagradas. Subtópico 2.3: a procedência do conselho. Assim como os conselhos de pessoas tementes a Deus nos abençoam, os conselhos que não estão alinhados com as Escrituras nos colocam em risco. O rei Roboão, ele ouviu o conselho de pessoas que eram jovens como ele, quando ele se tornou rei de Israel. E esse foi o problema, porque ele deixou ser levado pelas emoções. Isso fica muito claro. E eu, no meu livro, que apresento a vocês lá no final, Os Três Impérios das Relações, vou falar mais a respeito dele, de como ele tomou uma decisão que ele deixou de ouvir o conselho que vinha da parte de Deus, que era o conselho dos anciãos, que eram treinados, que eram experientes na palavra de Deus, para ouvir pessoas que não tinham nenhum comprometimento, nem com Deus, nem com o povo. E acabou se tornando um problema para Israel. Isso fica claro. Nem todo conselho é de Deus. Há palavras que vêm para nos confundir, nos desviar, nos enfraquecer. Paulo nos ensina em 1 Coríntios, capítulo 14, que um conselho verdadeiro, ele deve edificar, ele deve exortar e deve consolar. Ele tem essa estrutura. Se não cumpre esses 3 pontos, ele deve ser imediatamente descartado. Sempre avalie quem está me aconselhando. É uma pessoa idônea, fiel e temente a Deus? Que tipo de pessoa é? O conselho, ele traz paz espiritual
ou inquietação na minha carne. Nós precisamos ser prudentes e não abraçar qualquer palavra só porque soa talvez de uma forma agradável. Moisés, ao ouvir os conselhos, ele não deixou de ser um líder. Isso é importante. Muitas pessoas às vezes pensam, né? Isso vai afetar minha liderança, né? Se eu ouvir o conselho. Mas não. Moisés, por exemplo, ele aprendeu a ser mais eficiente com os conselhos certos. O mesmo vale para nós. Bons conselhos não tiram nossa autoridade. Os reis, eles tinham conselheiros. Na verdade, os bons conselhos, eles nos tornam mais sábios, nos faz ser mais eficiente. O sábio, ele sabe ouvir e filtrar conselhos. O tolo, ele confia apenas em si mesmo. Jétro e Paulo, eles mostram que a liderança saudável exige organização e exige caráter. O conselho mais seguro sempre será o da palavra de Deus. É nele que devemos nos estabelecer. Avaliar a procedência do conselho é essencial para não cair em armadilhas espirituais. Tópico 3. Rejeitando os maus conselhos. Os cristãos não devem andar segundo o conselho dos ímpios, porque o caminho deles perecerá. Salmo 1, versículo 1 ao 6. Para ser felizes e prósperos em tudo, devemos ter prazer na lei do Senhor e andar com bons conselheiros, pois muitos querem nos atrair com conselhos enganosos. Provérbios 12, versículo 5. A Bíblia é muito clara, o conselho ele molda o nosso caminho. O justo, ele evita conselhos dos ímpios, porque sabe que o fim desses ímpios é a perdição. O segredo de uma prosperidade e da própria felicidade está em ter prazer na lei do Senhor, conforme o Salmo 1, e em andar com conselheiros que temem a Deus, pessoas que são alinhadas à palavra de Deus, que respeitam, que ouvem, que procedem de acordo com a vontade de Deus. Muitas elas vão tentar nos atrair com conselhos bonitos, conselhos que são atraentes, mas apesar de serem assim, eles são enganosos também. Por isso nós precisamos rejeitar o que não vem de Deus. Aquilo que não vem de Deus nós precisamos descartar, não ouvir, deixar para lá. Porque todo conselho que nos afasta da palavra é perigoso. Um conselho, ele pode definir as nossas vitórias ou as nossas derrotas. Por isso nós devemos buscar a Deus, buscar a orientação divina. Porque o cristão maduro, ele discerne entre um conselho divino e um conselho carnal. 3.1, subtópico, conhecendo o conselheiro. Conversas que não edificam tendem a contaminar as orientações que recebemos de Deus, corrompendo nossos bons costumes, conforme 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33. A primeira coisa, meus irmãos, a observar não é o conteúdo do conselho, mas quem está nos aconselhando. Antes de ouvirmos o conselho, precisamos avaliar o conselheiro. Uma pessoa que não teme a Deus não é fiel e não tem um bom testemunho. Ela dificilmente trará uma palavra que nos edifica. Moisés ouviu Jétro porque reconheceu nele um homem equilibrado, um homem íntegro. Ele não entrou numa família simplesmente porque achou uma mulher interessante, mas porque havia por trás toda uma estrutura de caráter moral, segura, plena. Portanto, meus irmãos, antes de aceitar um conselho, avalie a vida do conselheiro, dessa pessoa, o testemunho de vida dela, a sua integridade, a sua fidelidade. Se possível, veja se ela passou pela situação que você está passando, se ela enfrentou o que você está enfrentando. Conselho dos ímpios ou de pessoas levianas, elas contaminam a fé. Então, cuidado com seus ouvidos. Cuidado com quem você escuta. Quem são os Jétros que você permite falar a sua vida? Faça sempre essa pergunta. Subtópico 3.2. Analisando o conselho, Jétro orientou Moisés a consultar o Senhor antes de tomar qualquer decisão. E Moisés deu ouvidos à voz de seu sogro e fez tudo quanto tinha dito. Êxodo, capítulo 18, versículo 23 ao 24. Olha a sabedoria desse homem. Ele não apenas aconselhou Moisés, ele pediu a Moisés para
consultar o Senhor. Receber, meus irmãos, conselho não significa obedecer imediatamente. O processo bíblico é orar, discernir e depois agir. Moisés ele só aplicou as orientações de Jetro porque entendeu que estava alinhada com a vontade de Deus. Todo conselho é bem-vindo, desde que tenha procedência divina, de pessoas que têm experiências com Deus. Se não tiver, esquece. Ore, busque discernir para que você possa tomar uma decisão antes de acatar um conselho. Nunca siga um conselho apenas porque parece bom. Ore antes. Pergunte-se se esse conselho está em harmonia com os princípios bíblicos. O Espírito Santo ele confirma em nosso coração o que é de Deus e o que não é. O que vem dele como Espírito Santo e o que vem da carne. Jetro ele deixou isso muito claro, que suas orientações só valeriam se Deus fosse com Moisés. Esse é o filtro final, a aprovação divina. 3.3, subtópico, cuidado com os maus conselhos. Há muitos tipos de pessoas negativas no mundo, ciumentas, invejosas, sabotadoras e assim por diante. Por isso, seus conselhos podem nos levar a decisões erradas, capazes de causar perdas financeiras e pessoais. Provérbios capítulo 14, versículo 12. Muitos conselhos são aparentemente bons, vindo de pessoas que às vezes nem seguem, nem ouvem a palavra do Senhor, nem respeitam a Deus. Mas esses conselhos, eles nos levam ao desastre. O inimigo das nossas almas, ele pode usar pessoas invejosas, ciumentas ou até pessimistas para nos desviar do propósito. Neemias responde aos inimigos: estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Às vezes precisamos dizer não a certas vozes para permanecermos firmes no chamado e no propósito de Deus. Às vezes você já ouviu Deus. Deus já disse ou já falou sobre aquilo que você deve fazer. Aí de repente aparece alguém e você acaba se desviando desse caminho. Nem todo conselho vem de Deus. Alguns vêm para sabotar nossa caminhada, para desviar o nosso foco, para nos tirar do verdadeiro objetivo. Por isso, antes de dar ouvidos, questione. Esse conselho edifica? Exorta? Consola? Qual é o fundamento desse conselho? Nós devemos nos proteger. Por isso, meus irmãos, proteja o seu coração contra vozes negativas, contra vozes incrédulas e contrárias à palavra de Deus. O ato ou a ação de rejeitar os maus conselhos é tão importante quanto o de aceitar os bons. Conclusão. Todo conselho deve ser analisado à luz das Escrituras em oração e na direção do Espírito Santo, desde sua fonte até a tomada de decisão. Meus irmãos, a vida cristã ela exige discernimento. Não basta apenas ouvir, é preciso avaliar o conselho. Quem gerou esse fruto? Quem deu esse conselho? Quem está se aproximando de nós para nos aconselhar? Aceitar um conselho errado pode gerar grandes prejuízos, muitas vezes irreversíveis. Rejeitar os maus conselhos é uma atitude de sabedoria, uma atitude que preserva a nossa vida espiritual, familiar e ministerial. Avalie sempre a procedência dos conselhos, confie que o Espírito Santo é o melhor conselheiro. Tenha prazer na lei do Senhor, ela é o melhor conselho, é o melhor guia. Avalie sempre a procedência dos conselhos, confie que o Espírito Santo é o melhor conselheiro. Nunca se esqueça disso. Meus irmãos, chegamos aqui ao final de mais uma lição. A primeira lição do último trimestre de 2025. Espero que você tenha absorvido ao máximo e que o Espírito Santo continue falando ao seu coração. Agora, eu quero te falar sobre algo muito importante também, né?
É uma surpresa especial. Pois é, se trata do e-book Os Três Impérios das Relações. Nele são revelados como as relações humanas moldam a nossa saúde emocional e espiritual. Nós exploramos aqui os três impérios que definem a grande maioria dos relacionamentos hoje em dia, infelizmente. Esses impérios são opressivos, abortivos e carismáticos. Cuidado, um deles pode estar governando as suas relações agora. Mas fique tranquilo, este e-book também vai mostrar como você pode se libertar de tais impérios. Perceba que esse livro por si só já é especial, mas ao adquirir os três impérios das relações, você de graça vai levar o e-book Herança, um bônus que vai te levar ainda mais longe, emocionalmente e espiritualmente. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. O meu desejo é que você cresça como cristão e como ser humano. Que Deus abençoe a sua vida, sua casa e até o próximo vídeo.